não era um profeta, mas um profeta, como os do Antigo Testamento. Ele não era alguém bacana, um revolucionário, um homem bom. Ele era o Filho de Deus, o Messias. E quem cresce, o judeu que cresce nisso, e pessoas de qualquer nação, né? Qualquer pessoa que cresce nisso, que cresce nessa boa notícia, que o Filho de Deus encarnou, que Deus encarnou e veio à Terra, que Deus enviou seu Filho, que cresce na mensagem dele, no Evangelho, e se rendesse a essa mensagem, se rendesse a Jesus, esse, a gente vai ler daqui a pouquinho, ainda hoje, se tornaria filho desse Deus, Filho de Deus. E que aquele relacionamento distante por causa do pecado, ele indo para a cruz, esses pecados seriam perdoados. Que ele morreria e ressuscitaria. E quem se entrega para ele, ressuscita com ele para uma nova vida, nasce de novo. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho da boa notícia. Ontem a gente estava vendo um vídeo, Michele, não sei se eu mostrei para ela ou ela me mostrou, mas aí a gente ficou conversando, né? Meu Deus, isso aqui é boa notícia? Porque era um vídeo, né, nas redes sociais que dizia assim, o culto das boas novas, para se ter, saiba o que fazer para se ter uma vida abençoada. E aí o trecho da mensagem do culto falava sobre isso. As boas novas é que você pode ter uma vida abençoada. As boas novas de Jesus é que você vai vencer, que você o que não mudou ainda vai mudar, o que não aconteceu na sua vida vai acontecer. As bênçãos que você ainda não alcançou, você vai alcançar. Isso não é boa nova. Isso são bênçãos que Deus tem para dar, principalmente para aqueles que são seus filhos, seus discípulos, que como a gente falou domingo, no culto de domingo, que se relacionam com Ele por amor. Mas boa nova não são as bênçãos. Boa nova é que Jesus veio dar vida por nós, morreu, carregou nossos pecados, sem a gente merecer, Ele ressuscitou. Isso é a boa notícia. Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é essa, que o véu que separava, o véu que separava não separa mais não. Não separa mais não. O Deus que você só falava com Ele, que no Antigo Testamento, o sacerdote entrava no tabernáculo, colocava a mão na cabeça de um cordeiro, de um animal, o cordeiro morria para os pecados daquele sacerdote morrer junto com o cordeiro, para ele ficar apto para entrar num lugar chamado, num tabernáculo, posteriormente no templo. Quer dizer, tinha vários rituais para você estar em santidade e poder se conectar com esse Deus. Não, a boa notícia é que agora não precisa desses rituais. Se você crê no Filho, o Espírito Santo entra em você. Se você se entregar para o Filho, o Espírito Santo, o Deus que vinha habitar em tabernáculos, no templo, agora habita em você. Agora você pode ser templo dele. Essas notícias, esses avisos, existe um Deus que te amou como ninguém te amou, deu a vida por você, ressuscitou e quer habitar em você. Se você se entregar para Ele, Ele habita em você e faz a vontade dEle na tua vida. Tua vida é transformada no seu interior e Ele te ajuda, te guia a mudar também as coisas do lado de fora. Não é esse o foco, mas isso acontece. Essa é a boa notícia. Mas as pessoas deturpam e chamam de boa nova, como no vídeo que eu estou dizendo, o telefone tocar e falar, você, como a senhora relatou, né? O telefone tocou ou chegou uma mensagem, não sei como foi, uma mensagem, promoção, foi promovida. Isso é uma bênção de Deus? Isso é uma bênção de Deus, claro que é uma graça, a senhora foi agraciada. Mas isso não é evangelho. Isso não é a boa notícia do Evangelho, não é uma boa nova. Isso é uma boa notícia de uma graça que a senhora recebeu. Mas a boa notícia central do Evangelho não é isso. Isso é um detalhe. Isso é um detalhe.
Vocês estão entendendo? Estão entendendo, gente? Então, Shirley está ajudando aí, né? É isso aí, obrigado, Shirley. Para quem vai entrando, como live as pessoas vão entrando, né? A Shirley está aí colocando os capítulos, os versículos direitinho. Muito obrigado. Ficou clara essa diferença do que é boa nova, do que é evangelho e do que é uma bênção, uma graça que Deus nos dá? Então João Batista, ele veio anunciar Jesus. E no versículo 9 diz assim: aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Deixa eu ler aqui um comentário. Olhe para mim, por gentileza, aqui novamente, para vocês compreenderem isso aqui, ó. Especulava-se entre os judeus que João Batista era o Messias. João Batista, ele tinha até seus discípulos. Ele tinha gente que ao invés de vê-lo como alguém enviado, estava começando a vê-lo como o Messias. Agora vocês vão entender mais claro. Alguns já entendem, mas quem não entende vai ficar mais. Quem não entende vai entender, ou quem já entendia mais ou menos vai entender melhor. Por que João Batista falou que diminua eu para que ele cresça? O povo estava querendo dar a João Batista um reconhecimento que Deus não queria que ele tivesse, que não era para ele ter e que nem ele mesmo quis ter. Ele era apenas um enviado, apenas um mensageiro. Mas o povo já estava, tinha gente ali quase partindo para uma idolatria com respeito a João Batista. Então ele quis sempre deixar claro, Débora, João capítulo 1, estamos no versículo 8, tá bom? João Batista estava deixando claro ali, e o João, que está autor do livro, está deixando claro para a gente que João Batista tinha sua importância, mas ele não era o Messias, não. E alguns dos seguidores de João relutaram em seguir Jesus. No entanto, João Batista não era a luz. Seu papel era anunciar o Cristo. Aí aqui tem algo forte que eu quero falar com vocês. Vocês estão vendo que a gente está sem pressa, né? Cada terça... Quando vai acabar esse livro de João? Pessoal, nós vamos virar esse ano no livro de João, às terças. E bem-aventurados são vocês que estão aqui, que estão pegando do iniciozinho. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por isso, gente. E, embora as pessoas que chegarem depois, a gente pode orientá-las no YouTube acompanhar essas mensagens que vão ficar lá. João Batista veio anunciar, tá vindo alguém maior do que eu. E eu estou batizando vocês nas águas, mas vem alguém maior do que eu que vai fazer algo muito maior. João Batista preparava o caminho para Jesus vir, para Jesus chegar. E hoje, vamos trazer para a nossa vida agora. Você que está acompanhando esse culto, vocês que estão aqui, você que está aqui. Enquanto João Batista anunciava aquele que estava para vir, nós hoje anunciamos aquele que vai voltar. João Batista anunciava aquele que viria. Nós anunciamos aquele que já veio e que vai voltar. Nós anunciamos de várias maneiras. Nós anunciamos falando, pregando, como eu estou fazendo agora, e como você pode fazer em casa, no trabalho, como Deus espera que a gente faça, no dia a dia, na oportunidade que a gente tem de falar das boas novas, da boa notícia, de preparar o caminho para a volta dele, para o retorno dele. Muito bem, nós anunciamos falando, nós anunciamos, podemos dizer que ajudamos a anunciar quando doamos, quando patrocinamos, porque o Evangelho, pessoal, vocês vão me ouvir falando bastante sobre isso. O Evangelho do Reino, ele se propaga, ele tem que se propagar, ele tem que chegar a toda criatura, ele vai chegar. E
que Deus conte conosco para isso, e é um privilégio para a gente. E ele avança com os joelhos dos que ficam, com as mãos que contribuem e com os pés dos que vão. Joelho dos que ficam são aqueles que oram por aqueles que vão anunciar, pregar. Os que vão são os pés que vão. Os que ficam orando são os joelhos dos que ficam. E o que colabora muito também com os pés que vão pregar são as mãos que contribuem, que doam voluntariamente, com amor, sem barganha, sem troca, sem interesse, por princípio e por amor, para que esse evangelho cresça. Então, existe os pés que vão, os joelhos que ficam e as mãos que contribuem. Eu quero ser os três. Eu quero que Deus conte comigo. Eu quero ser os joelhos que ficam e que oram por mim mesmo e por todos que pregam esse evangelho genuíno. E oro para que Deus tenha misericórdia de quem está pregando um evangelho deturpado. Eu oro. Oro por missionários, pessoas que estão espalhados aí pelo mundo pregando o evangelho, arriscando a própria vida. Então esse é o joelho que fica. Eu quero ser a mão que contribui, e nós somos, pela misericórdia, os pés, a boca que fala e os pés que vão. E vocês serão o quê nesses grupos que existem? Eu creio que vocês podem ser também os pés que vão, não tanto quanto um missionário, não tanto quanto um pastor, mas evangelizar, né? Nós vamos ter evangelizações e a gente vai. Joelho dos que ficam, sempre sejam. Não orem só por mim, orem por todos que pregam o evangelho. Às vezes, esporadicamente, como vocês, no sentido de ir às ruas, e quando tem oportunidade, e aqueles que pregam de forma integral. E as mãos que contribuem, que é a gasolina desse carro que caminha na longa estrada para que almas sejam ganhas para o reino. Então, nós somos o João Batista hoje também, né? Só que não anuncia a vinda, anuncia a volta. E a melhor forma de pregar, mais do que falar, mais do que todas essas que eu citei, sendo testemunha, encarnando o evangelho. Evangelho não é só para ser ouvido, lido ou falado. Evangelho é para ser encarnado. Vocês que estão acompanhando aí o culto, se puderem, escrevam isso aí. Evangelho é para ser encarnado. Evangelho é para ser vivido. Evangelho é para ser praticado. Evangelho é para ser praticado. Quem quiser, quem puder, escreva aí. Evangelho é para ser encarnado. Vocês podem dizer isso aí? Evangelho é para ser encarnado. Falam aí, gente. Evangelho é para ser encarnado. Encarnado. Deus espera que sejamos evangelhos ambulantes. Que a gente seja tem o Mateus, tem o Marcos, o Lucas e o João. Tem a Neia, tem a Consolação, tem o Marcelo, tem a Mitiele, tem a Shirley, tem a Gisele, tem a Érica, tem o Taiano, tem o Taiano, tem todos vocês, tem vocês, que a gente seja o Evangelho também, que as pessoas, porque tem gente que não lê o Evangelho, por falta de ânimo ainda, por não ter sido tocado, por preguiça, tem por aí no mundo, fora, tem gente que não lê, mas as pessoas sempre leem a nossa vida, elas analisam como nós somos, o tempo todo elas estão olhando, elas estão de olho na gente, até para ver se o que a gente fala bate com o que a gente faz, né? Ou se tem incoerência ou coerência. As pessoas ficam lendo a gente, elas leem a gente, na faculdade, no trabalho, na vizinhança, na rua, em casa, as pessoas leem. E quando elas leem a gente que está mergulhando, que está ouvindo o Evangelho, que elas possam, ao nos analisar, ao nos observar, ao nos conhecer, ao se aproximar da gente, que elas possam olhar e ver o Evangelho. Alguém que vive o Evangelho, não só que conhece,
não só que conhece, mas alguém que vive o Evangelho. E que nós sejamos um convite, um chamado para ela. Ó, vem ler. Eu sou assim? Graças a Deus. Eu sou assim? Graças ao Evangelho. Vem conhecê-lo. Vem ler. Vem ouvir. Vem comigo. Entenderam? Sim ou não? É muito legal, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então vamos seguir aqui. No versículo 10. Não é isso? Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Está falando aqui do povo judeu. Está falando do povo que tinha tudo para recebê-lo, mas o rejeitou. Muitos ali não o reconheceram como o Messias, como filho de Deus. Muitos não reconheceram. Mas aí ele fala, em contrapartida, enquanto muitos não o receberam, enquanto muitos do povo dele não recebeu, não reconheceu, tá bom. Mas a todos os que creram, quer dizer, os demais, os outros que recebem, os outros que creem, de qualquer povo, de qualquer lugar, de qualquer nação, enquanto o evangelho está sendo pregado a toda criatura, quem crê se torna filho de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês sobre filho de Deus, bem legal. Deixa eu falar uma coisa sobre filho de Deus. A gente já ouviu muito que está errado, que todos os caminhos levam a Deus, né? Mas deixa eu te falar uma coisa aqui hoje, com uma outra perspectiva, com uma outra mentalidade, uma outra interpretação. Estão comigo aqui? Todos os caminhos levam a Deus, sim. Calma, deixa eu completar. Calma, gente. Ué, não me julgue. Deixa eu terminar. Calma, deixa eu molhar. Como é que diz o outro? Deixa eu molhar o bico, né? A pessoa crendo ou não em Deus, crendo ou rejeitando a Ele, um dia ela vai estar diante dele. Não importa o caminho que ela siga. Um dia ela vai estar diante dele. Agora, só os filhos, só os que creem chegam ao Pai. Só os que creem terão essa herança. Só os que creem terão a salvação. Mas diante dele todos vão se apresentar. Não importa o caminho que ela siga. Seja qual for esse caminho, um dia vai cair em Deus. Ela está por aqui, ela está por essa rua, essa religião A, religião B, rua A, rua B, não sei qual rua que ela está pegando, qual religião que ela está seguindo. Um dia ela vai estar diante do Todo-Poderoso, porque um dia haverá um juízo. Pastor, até aqueles que morreram sem Jesus Cristo, sem crer nele? Sim, todos estarão diante dele. Todos estarão diante dele. Todos. E diante dele, independente da rua que pegou, do caminho que seguiu, da religião que professou, elas estarão diante dele. Agora, os que creram nele, não numa religião, mas nele, os que se entregaram para ele, os que o aceitaram, os que não rejeitaram como o povo dele rejeitou, esses estarão diante dele e diante do Pai, eternamente. Então, a gente pode dizer que nesse sentido, vocês estão entendendo, né? Nesse sentido, todos os caminhos levam a Deus. Mas só um caminho leva ao Pai. Só um leva ao Pai. Só um leva ao Pai. Jesus. Só um leva ao Pai. Escreva aí quem entendeu e crê.
Escreva isso aí. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai eternamente. Vou repetir. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva ao Pai eternamente. Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Impressionante como tudo se encaixa, né? Vai se encaixando. Vocês estão vendo que não há um processo, não há 5 passos, 10 passos, 20 passos, 30, 40, 50 passos para se tornar filho de Deus? Há um passo: crer, se render a Jesus, reconhecer que Ele é o Filho de Deus, o Messias, e torná-lo seu único Senhor, seu único Salvador. Ela se torna filha de Deus a partir desse momento. Então, a religiosidade, muitas igrejas muitas mensagens vão complicar o que não é complicado. A gente precisa descomplicar isso, pregando o Evangelho como ele é, simples, puro e ao mesmo tempo profundo. E aqui diz, eu espero que essa mensagem aqui não fique na teoria, espero que, gente, toda mensagem que a gente dá, ela não pode ficar na teoria. A gente tem que tornar aquela mensagem, aquela live, aquela pregação, aquela mensagem, aquele culto, em algo prático. Sempre pense nisso. Tá bom, tô ouvindo, bacana, muito legal, tô aprendendo, poxa, profundo isso, amém. Tá, e como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Como é que eu vou implantar isso na minha vida? É isso que nós temos que pensar. Então, que a gente seja esse evangelho encarnado, esse evangelho ambulante. Quero dizer para vocês que estão participando desse culto, que entrou aqui nessa live, do fundo do meu coração, que você não está aqui por acaso não, hein? Que você não entrou aqui por acaso não. Do fundo do meu coração quero te dizer isso, em nome de Jesus. Que você não entrou aqui por acaso não. Deus tem algum plano com a tua entrada aqui, eu creio nisso. Então diz aqui, ó. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Novamente, gente, está vendo que não é tão complicado assim o novo nascimento? Se a pessoa crer, qual é o sentido de crer em Jesus? É se render, é morrer para si e viver para Ele. E morrer para si e viver a vida dele, e nascer dele, se tornando filho dele. Não apenas filho, minha mãe e meu pai estão acompanhando o culto aí, ó. Quando eu criei em Jesus, quando me rendi a Ele, me tornei filho dele, não apenas filho do João e nem da Jaqueline. É crer, se render, se entregar, se relacionar. Lembra que a gente falou, vale a pena ressaltar, que as pessoas confundem muito, eu nasci de novo ou eu não nasci de novo. Se você creu em Jesus, se você se entregou para Ele, a Bíblia, o Evangelho vai te dizer que você nasceu de novo. Eu sei que tem coisas, pessoal, que a gente fala de acordo com o Evangelho, que fala assim, não pode. A reação de algumas pessoas é mais ou menos assim, não pode ser tão simples assim. Não. Não é tão simples assim, é mais... O simples, às vezes, assusta. Porque as pessoas muitas pessoas estão tão acostumadas com o complicado, né? Que quando ouvem o simples, ela fica uma sensação de que está faltando alguma coisa. Não pode ser assim. Não pode ser tão simples assim. Não pode ser tão simples assim. Não é essa a sensação? Não pode ser tão simples assim. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que não tem arrependimento, não estou dizendo que... Pelo contrário, acabei de dizer que a pessoa tem que se entregar, que a pessoa tem que morrer para nascer de novo. Negar suas vontades, pegar a cruz. Não estou dizendo que é fácil, que há uma libertinagem, não estou dizendo isso. Mas não é tão complicado como muita gente aprendeu, como muita gente ouve, como muita gente prega. Porque está aqui, ó. Não há esse processo. Há uma entrega. Se entregou, nasceu de novo.
o que confunde muita gente? É que ela ainda falha, ela ainda comete erros que ela não deveria cometer, ela faz coisas... Mas isso aí sim é um processo. Aí sim a gente pode chamar de processo. Que é um processo, é uma relação que progressiva de santificação. E a gente falou sobre isso, eu estou intencionalmente aqui reforçando, dando ênfase. Não sendo redundante, mas dando ênfase. Que é a pessoa se santificar. Ela nasceu de novo, mas espiritualmente falando, ela é um bebê. Espiritualmente falando, ela é uma criança, ela vai precisar crescer. Então a gente não nasceu sabendo das coisas, a gente teve todo um processo e a gente não conseguia sair do colo, era só berço e colo. Depois começamos a engatear. Depois de um tempo, um bom tempo, começamos a andar e cair, andar e cair, andar e cair. Depois a gente começou a andar sem cair, depois começamos a correr e depois a gente aprendeu a andar de bicicleta. E depois a gente aprendeu a falar, e depois a gente aprendeu a várias... Aliás, antes, né? Aprendemos a falar, e depois andamos de bicicleta. E aí teve todo esse processo, e até hoje a gente está aprendendo. Isso é um processo que não termina. A gente tem que estar sempre se relacionando, orando, dialogando. Eu vou falar sempre do diálogo. Porque se uma pessoa quer se santificar e quer crescer espiritualmente, ela tem que ter devocional. Não há santificação. A pessoa não vai se santificar, não vai se fortalecer, ela não vai manter a chama acesa, ela não vai viver primeiro amor sem devocional, sem diálogo com Deus, ou seja, sem meditação, sem intimidade com a palavra e sem conversar com esse Deus, sem orar, sem buscar. Se ela negligenciar isso e se deixar levar pelos afazeres, pela correria do dia a dia, vai ficar fraca, mesmo se ela nasceu de novo. Porque nasceu de novo, mas precisa crescer. Nasceu de novo, mas precisa desenvolver. Nasceu de novo, mas a gente vai estar sempre aprendendo e sempre melhorando. Concordam? Então, as pessoas confundem, às vezes, por ela agir de forma imatura, às vezes se confunde muito imaturidade com falta de novo nascimento. Muitas vezes o novo nascimento houve sim, porque ela se entregou e está aqui, se entregou, nasceu de novo. Morreu, nasceu de novo. Agora, ela vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se relacionar com Deus. E para encerrar aqui, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Ele era cheio de graça e verdade. Olha que bacana, né? Cheio de graça e verdadeiro. Isso é muito, muito, muito forte. João, versículo 15, deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes. Vocês estão vendo o que João está dizendo? Está tirando a glória para ele. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, gente. A glória não é minha, não. A glória é dele. Eu já falava dele. Esse aí que vocês estão vendo, eu já falava dele. Eu já falava dele para vocês. Agora ele está vindo. Gente, vocês estão aqui no Vida de Filho, participando dos cultos. Você não é o Vida de Filho. Não diga nunca isso. Eu sou o Vida de Filho. A Bíblia fala: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Não, a Bíblia fala: não, está errado isso. Eu sou de Cristo. Eu sou do Evangelho. A gente fez uma postagem que lá nos comentários está uma polêmica. E a gente não postou para polêmica. A gente postou para a verdade mesmo, sabe? Para ajudar as pessoas, para abrir a cabeça das pessoas. Não sei se vocês chegaram a ver. É um vídeo que fala: procure a igreja mais próxima da Bíblia. Não a mais próxima de casa, mais próxima do Evangelho. Porque às vezes as próximas de casa não estão perto do Evangelho. Está perto de mim, mas ela não está perto do Evangelho, então eu vou numa que é mais longe, que está perto do Evangelho, né? Ou que encarna o Evangelho. E quando a gente faz essas críticas, não é de onde éramos ou de algum lugar específico. É o que as pessoas precisam entender. Hoje eu fui cortar o cabelo. O rapaz perguntou assim: você é pastor?
Não sei se talvez ele esteja aí acompanhando, vai acompanhar. Muito legal ele. Eu falei, olha, sim, sou. Ele disse assim. Aí ele foi perguntando, mas qual é a sua igreja? Aí eu expliquei para ele, tal. Ele, rapaz, é mesmo? Ele falou, mas quantos anos você tem? Na cabeça dele deve ter uns 25, né? Não sei lá, 26. Aí eu falei, não, eu prego há 15, 16 anos, mas agora a gente passou por uma metanoia, um ano para cá, um ano e pouco. Ele, mas quanto? Eu falei, não, 36. Ele, rapaz, mas já tem essa caminhada, mas tem muito para aprender e tem muita caminhada pela frente. Aí eu falei para ele, aí ele falou, por curiosidade, por que você fez essa mudança? Por que tá diferente? Aí eu falei, olha, para você entender, como é que eu vou te resumir isso em 2 minutos? Eu vou falar, para você entender, porque aí tinha outro cliente, não dá para demorar. Você precisa entender o movimento neopentecostal. Existe um movimento que você precisa botar no Google. O que é neopentecostalismo? Como surgiu o neopentecostalismo? Porque você vai ter uma ou outra igreja saudável, neopentecostal, porque eu não gosto de generalizar, nunca. De dizer que não tem. Pode ser que tenha. Desde que ela não tenha abraçado totalmente o neopentecostalismo. Agora, qualquer lugar que abraçou o neopentecostalismo, por causa das doutrinas do neopentecostalismo, esse lugar, Jesus já não é mais o centro e ele não é mais saudável. Porque as doutrinas do neopentecostalismo não são conectadas com o Evangelho. É isso. Falei para ele, é simples. Nós temos as igrejas históricas, que são muito respeitadas, né? Igrejas antigas, históricas, reformadas. Nós temos as igrejas pentecostais, né? Como a Assembleia de Deus e várias outras que vieram dela, que também são bíblicas, mas a gente tem um movimento aí de poucas dezenas de anos para cá, que veio acrescentando uma série de doutrinas e fazendo interpretações, colocando o ser humano no centro e fazendo um tipo de evangelho que serve ao ser humano, ao invés de levar o ser humano a servir a Jesus e o próximo. E aí isso vai causar uma série de problemas, né? De cansaço, de fardo pesado. Não se ensina a graça, não se foca na graça, se complica o simples. E aí tem muita gente cansada disso, e a Michele está aqui como testemunha. As mensagens não param de chegar para a gente todos os dias, de gente que está cansado. E até hoje, nenhuma dessas mensagens de gente cansada, por enquanto, nenhuma foi de qualquer outro lugar, são de vários lugares diferentes, não só de um, que não fosse desse movimento. Que não fosse desse movimento. Então, assim, desconectou do Evangelho, vai ter problema. Agora, se é conectado com o Evangelho, está valendo. E aí você vê os comentários, a gente sempre respondendo com carinho, com respeito, com educação, mas os comentários críticos, eles são desprovidos de amor. Você vê claramente que a pessoa, você vê claramente que está faltando amor para ela, você vê claramente que ela não entende muito sobre misericórdia, e ela está ali ofendendo, ela não tem argumento inteligente, não tem argumento concreto. Então, sabe quando a pessoa não tem argumento, não tem conhecimento, o que resta para ela é ofender, é atacar. Ela não consegue conversar no campo das ideias, sem nada pessoal. Nas ideias, ela não consegue, ela vai, como ela não consegue, então ela vai para a ignorância, é o que sobra, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque João Batista, ele não se coloca no centro e não aceita que ninguém coloque ele no centro. Ele vai saindo de cena, ele fica de lado e no centro é quem? Jesus. E assim são as igrejas e as pessoas conectadas com o Evangelho fazem. Elas nunca ficam no centro. A glória nunca elas aceitam para si. É Jesus. Não, é Jesus. Graças a Deus, é a graça. Porque a religiosidade e esse movimento que eu citei vai trabalhar muito com a meritocracia. Não, eu fiz, eu faço, você tem que fazer, você tem que fazer.
e vai desprezando, absurdamente se despreza o que Jesus fez, que é a graça. A graça vai ficando de lado. E às vezes é difícil, gente. E às vezes é difícil a pessoa se acostumar. Às vezes é difícil é difícil pra gente. É igual eu falei que, olha só, olha aqui, é difícil pra gente entender o simples. A graça é muito simples para muitas pessoas. A graça é muito simples para muitas pessoas. Porque a gente, desde criança, e agora eu encerro aqui no capítulo, no versículo, para a gente orar aqui, ó. Vou encerrar falando, porque fala de graça aqui, 16 e o 17, e vou pedir, aliás, já agora, fiquem de pé, por gentileza. Eu quero terminar falando dessa simplicidade da graça. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Olha só, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de quem? De Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Que Jesus revele Deus para as pessoas. Que Jesus revele Deus para nós. E a graça, ela é muito profunda, mas ela é simples. Então as pessoas estranham. O que eu acabei de falar. Como assim? A gente não faz para merecer? Não faz para merecer. É sem merecer. Sem merecer? É sem merecer. Não, tem que ter alguma coisa para fazer. Não, foi Ele que fez. Você só tem que crer. Você tem que se entregar, se render. Você tem que crer. Mas é pelo que Ele fez, não é pelo que você faz. Não, mas não é possível, não pode ser assim. Não é por merecimento. Não. É porque desde criança a gente foi tratado assim pelos nossos pais, né? É natural. Funciona assim no mundo. Se tirar uma nota boa, vai receber isso. Se fizer isso, vai receber aquilo. Se não fizer, vai ficar de castigo. Não vai sair para festa. Não vai para festa. Não vai viajar. Se passar, vai ganhar um carro. Se passar, vai ganhar viagem para Disney. Se passar, sempre na meritocracia. Aí quando ela vem para Jesus, com Jesus não é assim. Com o Evangelho não é assim. A graça não é assim. Aí ela acha estranho, né? Mas ao invés de achar estranho, creia e se renda. Porque foi isso, é isso mesmo que você está ouvindo. Ele fez por nós sem a gente merecer. E agora Ele espera que a gente, mediante a fé, tomemos posse dessa graça. A salvação, Ele diz, não é pelas nossas obras, não é pelo que a gente faz. É pela graça, pelo que Jesus fez, mediante a nossa fé. Então, é crer no que Ele fez